Estamos de volta com Literatura em Foco pelo AmazonSat. Hoje conversamos com o professor doutor Enio Favacho. Ele que tem várias obras publicadas e estará lançando brevemente O Segredo de Joseph. Um livro que tem o título em inglês, que já teve uma edição em inglês, mas que essa é em português para você de toda a Amazônia. Professor, vamos continuar falando da importância da professora Márcia. Então, foi a professora Márcia que me descobriu, né, como um talento, né? Até então eu não sabia expressar que tipo de talento. Então ela me falou, dentro dos trabalhos que nós desenvolvimos em sala de aula, então ela foi uma das grandes incentivadoras, foi quem me despertou para essa área literária, isso em 1998, né? E ela conversando comigo, ela me ajudou a estabelecer metas, né? E me orientou sobre escrever um livro. Ela falou, Enio, começa a escrever um livro. E eu, professora, não faço a mínima ideia do que escrever, como escrever e por que escrever. Então ela me deu passos práticos de como escrever. E de 98 para 6 anos à frente, todos os dias eu fazia relatos. Escrevia trechos de pensamentos, coisas que eu via, depoimentos que eu recebia. E no final desse período eu tinha um livro pronto de quase 800 páginas. Foi onde eu apresentei a um editor que me sugeriu dividir a obra, porque a obra tinha marcos claros, né? É um personagem só para toda a obra. Então foi marcada uma obra para a fase infantil, a fase adulta e a fase juvenil personagem. Isso só aconteceu porque houve aí a contribuição sem igual dessa magnífica professora que até hoje eu carrego, né, com muito carinho no meu coração, e para sempre eu vou ter que fazer menção do nome dessa mulher. E que brevemente estará lhe visitando em Manaus, né? Sim, a professora Márcia, a meu pedido, né, estará ministrando palestras aqui no Amazonas, brevemente, né? E a data a ser confirmada, mas já está certa a vinda dela para cá, né? O que vai me deixar assim, igual criança, né? Mas de fato ela vem para Manaus e a data ainda está sendo confirmada, mas ainda é esse ano. É claro que escrever é uma arte, mas precisa querer. E querer é poder. E você tinha uma ansiedade muito grande de escrever, quer dizer, você precisava escrever porque havia uma força interior que lhe impulsionava isso. Como foi essa ansiedade de escrever muito, que o resultado não poderia ser diferente, foi o livro? Sim, no momento que eu comecei a escrever, Abraim, seguindo as orientações que eu obtive, de fato começou a nascer dentro de mim uma grande ansiedade para que as minhas ideias pudessem se materializar, né? E a cada semana que passava, a cada dia que passava, ficava mais claro para mim, né, que isso não era apenas um exercício, né, de escrever, e que aquilo que eu estava escrevendo de fato seria materializado, de fato iria encontrar pessoas ansiosas, porque dentro dessa estrutura, o que mais me trouxe ansiedade para materializar a obra foi que eu comecei a descobrir que eu estava escrevendo para quem não gosta de ler. E para as pessoas que tiveram contato com a obra, isso fica claro. Enio, quando eu comecei a ler seu livro, eu não conseguia parar de ler. Se eu começo a ler à noite, a cada minuto que passa, eu quero chegar ao final, né? E isso foi marcante para mim. Essa ansiedade, ela nasceu lá atrás. Em escrever para jovens, adultos, enfim, escrever para pessoas que não têm o hábito da leitura. Então, essa foi a minha grande motivação e isso que marca praticamente toda a obra. E agora, depois da obra trabalhada, da obra pronta, a família toda participando, o que acontece com o escritor depois do filho que nasceu, o livro? Olha, vendo o livro nas suas mãos aí, eu me sinto de fato como um pai cujo filho acabou de nascer, né? Ainda bobo, né? Sem saber muito o que fazer. Esse é o momento em que aí entra uma outra fase do escritor, acredito eu, para mim está sendo, a ansiedade de saber o que as pessoas acham e qual a contribuição que a obra traz para o leitor. Essa é a minha grande expectativa hoje, essa é a minha grande ansiedade,
né, ter o retorno, né, daquilo que eu tenho colocado no papel e cujo alvo são os leitores, né? Um dos capítulos do livro retrata a Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha nazista. Eu queria que você falasse assim, em rápidas pinceladas, do que se trata esse capítulo. Bom, na construção da história, né, como o livro é um livro envolvente, um ingrediente que eu coloquei muito importante foi o suspense, né, que marca a trajetória do livro. E o avô do personagem principal, uma das maneiras que eu encontrei para dar destaque a fatos históricos, né, foi falar sobre a Segunda Guerra Mundial. No livro você percebeu que o avô do personagem, ele que leva o mesmo nome do personagem principal, é o nome alemão, Joseph Albert Strauling. Na história, ele foi parceiro de Hitler no fim da Primeira Guerra Mundial. E foi ele quem salvou Hitler do atentado, a qual ele foi ferido. E aí, na Segunda Guerra Mundial, Hitler, então, retribui, promovendo ele a um de seus oficiais. Então, todo o cenário construído no livro, nesse livro, retrata parte da história de Hitler, que são fatos reais, tá? E eu aproveitei para acrescentar ingredientes fictícios do personagem, que retrata algumas características marcantes da Segunda Guerra Mundial, como nasceu a sociedade nazista, como nasceu a Segunda Guerra Mundial, o que motivou a Segunda Guerra Mundial, né? Os pontos estratégicos em que a Alemanha aborda ali a parte da Europa para poder fazer a sua inserção. Então o livro trata exatamente de fatos marcantes que contribuem para o nascimento da Segunda Guerra Mundial, né? E todo o envolvimento de Hitler aí nesse contexto. Pois é, mas nós temos o final da Segunda Guerra Mundial. Como é que foi como é que o livro transita nesse momento bélico? O fechamento do livro nesse sentido foi motivado pelo próprio personagem, né? Uma coisa que eu descobri, Abraham, à medida que eu fui escrevendo, é que num determinado momento o personagem cria vida própria, né? E às vezes fica difícil você manusear o personagem, dar direção a ele, porque ele mesmo cria a sua própria história, né? E o livro praticamente encerra ali no final da Segunda Guerra, onde o personagem descobre que a Alemanha está perdendo a guerra. Só quem não sabe disso ou não quer acreditar é o próprio Führer, né? Isso é um fato histórico, marcado na história. Então eu retrato todo o final da guerra com o personagem simulando sua própria morte, saindo do exército de Hitler, né? Logo depois, isso também é um fato histórico, né? Hitler descobre que alguns de seus oficiais fugiram da guerra para fugir de uma possível condenação, e ele persegue então esses oficiais ao longo aí da Segunda Guerra e até pós-guerra também, para tentar se regular. Tá certo. Professor, novamente nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos em seguida. Me aguarde.